Vamos começar a trabalhar agora com as vozes assumidas pelo verbo, que isso dá muita dor de cabeça nos concursos, quando você precisa identificar uma voz passiva e uma voz ativa. Como é que eu passo para a voz passiva, como é que eu retorno para a voz ativa? Isso é muito simples, é muito fácil. Tem uma pequena ligação com a nossa matéria de análise sintática, porque ao final aqui eu deixei alguns lances para a gente estudar, aqui, ó, as dúvidas frequentes. Então isso aqui eu vou precisar dessa matéria aqui embaixo, eu vou precisar de análise sintática, tá? Portanto, se você não souber análise sintática, aqui você vai ficar vendido. Mas eu vou fazer o possível para você conseguir entender. Se você não conseguir entender, você volta lá na videoaula sobre objeto direto e transitividade e dá uma estudada lá e volta para cá. Então vamos lá. Voz verbal. A voz ativa, quando o sujeito é agente, pratica a ação expressa pelo verbo. Desde que eu comecei essa matéria, que eu venho falando sobre isso aqui, ó, sobre o verbo. Então, o verbo é a coisa mais importante que existe na oração. Sem o verbo não existe oração, vamos falar assim, né? Então, o verbo fez aqui, ó, ele indica a ação. O sujeito ele vai praticar essa ação. Qual que é o sujeito? Ele. Ele vai praticar essa ação de fazer ou vai receber a ação do fazer. Quando ele executa a ação do verbo, ele é um sujeito agente ativo. Tá certo? Então, quando ele vai fazer essa coisa, ele está praticando a ação do verbo, então ele está ativo, ele é agente. Passivo, quando ele recebe do verbo. Quem que recebe do verbo? O sujeito. Quer ver? Deixa eu chegar isso para lá. O trabalho, sujeito. Foi feito. Então o sujeito, peraí, aqui ó. O sujeito, o trabalho, ele está sofrendo a ação do verbo. Observe que foi feito, são dois verbos. Quando eu tenho dois verbos, eu tenho um verbo auxiliar e tenho outro verbo significativo. O verbo auxiliar, ele é utilizado para indicar tempo, mais nada. E o verbo significativo, ele vai significar a ação principal daquilo que se quer falar. Então, o sujeito, nesse caso aqui, ele é paciente, porque o trabalho está sofrendo a ação de ter sido feito por ele. Agente da passiva é o camarada que executou a ação do verbo que vai cair sobre o sujeito. Tá? Reflexiva. Reflexiva é quando ela vai e volta. Quando o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente, isto é, pratica e recebe a ação. Por exemplo, o menino feriu-se. Eu quero fazer uma análise sintática aqui desse período contigo. Análise sintática dele, sujeito. Quem é que feriu-se? O menino. Verbo. Feriu. Deixa aquele se lá. Quem fere, fere alguém. Agora que entra o lance. Verbo transitivo direto. Esse se aqui, olha, você tem ideia do que pode ser ele? Quem fere, fere alguém. Feriu quem? Esse aqui é um objeto direto, na forma de um se que é reflexivo. Tá? Agora aqui eu tenho uns lances para você. Formação da voz passiva. Esse aqui que vai pegar. Então, muita atenção agora. A voz passiva ela pode ser analítica ou sintética. Como é que eu gravo isso? Analítica ou sintética? Analítico. Dois verbos, sendo que um será auxiliar e... Nossa, ficou feio isso aqui. Que um será auxiliar e outro significativo. Sintético.
eu vou ter a presença do se. Gravou se sintético? Então vamos lá. Analítica constrói-se da seguinte maneira: verbo ser mais particípio do verbo principal. Essas decorebas é melhor a gente aprender pelo exercício. O trabalho é feito por ele. Ah, então eu entendi. Que é que foi feito? O que é que é feito por ele? O trabalho. Então, esse aqui é o sujeito. O trabalho. Esse é feito, são dois verbos, é uma locução verbal por ele. Esse por é agente da passiva. Olha, eu vou te falar um lance aqui, uma dica, tá? Muito importante. Cada gramatiqueiro tem lá a sua linha de raciocínio. E todos eles juntos, eles não conseguem formar uma única gramática. Você pega, por exemplo, o Pasquale Ciproneto, que dá aquela aula na televisão da nossa língua portuguesa, ele tem um jeito. O Segala, da novíssima gramática do português contemporâneo, tem outro jeito. Hernani Terra, Celso Cunha, Lindley Sintra, todos esses têm um jeitinho. E muitos conseguem colocar assim, faça isso e faça aquilo. Eu gosto de raciocinar. Eu não sou gramatiqueiro, eu gosto de pensar. Tá? Então pensa comigo, esquece gramática. Que é feito por ele? O trabalho. Sujeito. É feito, locução verbal. Ah, mas eu vou olhar na gramática e vou descobrir que... Aí vem a definição da gramática, essa daqui, ó. Que verbo ser mas participa do verbo principal. Cara, esquece esses dois lances, deixa lá em cima só anotado e lembre-se de que é e feito são dois verbos, e dois verbos juntinhos formam uma locução verbal, sendo que o primeiro é um verbo auxiliar e o segundo é o principal. Esse serve para indicar tempo, porque eu posso colocar foi e será. Olha aqui. O trabalho é feito por ele, o trabalho foi feito por ele, o trabalho será feito por ele. Então esse cara, ele só serve para indicar tempo. Tá? Esse verbo auxiliar. Essa observação aqui é puramente gramatical e eu discordo dela completamente. Aí você fala, porra, mas então por que você botou na sua matéria? Estou botando para te mostrar que a gente consegue flexibilizar muita coisa na língua portuguesa. Olha aqui como o maluco escreveu. O agente da passiva geralmente é acompanhado da preposição por, mas pode ocorrer a construção com a preposição de. Eu vou te provar o contrário. Vou te provar coisas diferentes. Tá? Aqui para baixo. A casa ficou cercada de soldados. Bacana, ele conseguiu te provar e tal. Beleza. Vamos ver aqui outra... Tá, voz passiva sintética. A voz passiva sintética, ou pronominal, constrói-se com verbos na terceira pessoa, seguido do pronome apassivador se. Olha que doideira. Pronome apassivador se. Tá? Então agora eu vou montar uns lances contigo. Exercícios. Você tá vendo que essa aula de videoaula tá meio louca, né, cara? Eu tô indo assim, muito misturado, mas você vai entender onde eu quero chegar. Pega a sua oração. Ele pegou o trem. Ele, sujeito simples. Pegou, verbo. O trem, objeto direto. Olha aqui, olha. Agora eu vou separar. Ele pegou o trem. Vou te dar a super dica, tá? A coisa que aqui pra cima tá enrolando pra te falar, eu vou te falar agora. Esse monte de baboseira. Eu vou te falar agora. Para passar. Como é que é? Somente verbos transitivos diretos, transitivos diretos. Transitivos indiretos. Transitivos diretos aceitam... Não, peraí. Podem passar para a voz passiva.
Você sabe por quê? Tem uma tabelinha com uma regra que eu não vou te explicar, eu não vou colocar essa regra aqui, eu já vou usá-la. O que é objeto torna-se sujeito. Então, o trem pegou. Qual que é o tempo de pegou? Passado. Bota o verbo ser. Foi. Pego por ele. Então, o que é sujeito, o que é objeto, o trem, virou sujeito. Olha aqui. O que foi um verbo, que era pegou, virou dois. Um verbo auxiliar mais o significativo. E o que era sujeito virou agente da passiva. Nesse caso, iniciado por. Aí você fala assim, pô, mas a definição lá em cima, cara, estava falando que geralmente, ou quase a grande maioria, vem com por. Não, basta você colocar um artigo antes do sujeito, que não vem mais por, vem pelo ou pela. Então eu vou colocar assim, a menina bonita pegou a camisa. Nada a ver os negócios que eu escrevo, né? Vou colocar a camisa foi pega pela menina bonita. Esse pela só está existindo porque o sujeito está começando com o artigo. Olha aí. Então a ordem é o seguinte: o que é objeto vira sujeito. O que era sujeito vira agente da passiva. E o que é um verbo torna-se locução verbal. Não vou colocar mais coisa aqui entre parênteses, que eu teria que colocar assim, respeitando o tempo verbal, porque você vai saber. Vamos fazer mais um? Então aqui, ó, o trem foi pego por ele. Agora aqui exercício para baixo. A menina conheceu o rapaz. Então agora é o seguinte, você chegou no concurso, você olhou a oração para identificar qual não pôde ser utilizado. Se foi a ativa errada ou a passiva errada. Como é que você vai saber? Para começar a história, primeiro, somente verbos transitivos diretos. Então vamos conversar com o verbo. O verbo conhecer. Quem conhece, conhece alguém. Conheceu quem? Ok. Eu posso fazer. Vamos fazer então? Vamos separar aqui direitinho para você perceber. Então, aqui, ó. Para dar espaço mesmo para fazer desenho. A menina, sujeito. Conheceu. Verbo. O rapaz, objeto direto. O objeto direto, vou deixar aqui em cima para você ver, que ó, vou aplicar essa tabelinha. O objeto direto torna-se sujeito, então vai ficar o rapaz. O verbo conheceu torna-se locução verbal, respeitando o tempo. Conheceu é passado. O rapaz foi conhecido pela menina. Ah, por que você não usou por? Porque a menina começa com artigo. Então não é por, é pela. O que contraria a regra gramatical. Então não vai muito por gramática, não, vai por raciocínio. A menina conheceu o rapaz. O rapaz foi conhecido pela menina. O que virou então? O rapaz, sujeito, foi conhecido, virou uma locução verbal. E pela menina, olha o por, pelo ou pela, agente da passiva. Comigo, vou abranger tudo aqui, ó. Esses dois casos são casos de quê? Primeiro caso, esse aqui de cima. Esse caso é um caso de voz ativa, em que o sujeito, a menina,
executa a ação de conhecer o rapaz, que é objeto direto. No segundo caso, é uma voz passiva, em que o sujeito está recebendo a ação desses dois verbos, mandado pelo agente da passiva. Você que está no ensino médio, você que está no sexto, acho que no sétimo ano tem essa matéria, para identificar se é voz passiva analítica ou sintética. Esse aqui é analítica porque não tem o se e apresenta o agente da passiva. Tá? Já no segundo ano, no finalzinho do segundo ano, como costuma cair isso nas escolas, em alguns concursos também cai isso. Olha a brincadeira que eu vou fazer contigo. Eu preciso de você, passe para a voz passiva. Quando eu coloco esse eu preciso de você, tem muito nego que tenta fazer isso, cara. Mas tem muito neguinho que tenta fazer esse negócio. Tem nego que sai maluco em cima desse eu preciso de você para tentar fazer ele na porrada. Então, lembre-se do que eu falo. Olha aqui em cima. Olha aqui em cima. Cadê? Somente verbos transitivos diretos podem passar para a voz passiva. Viu isso? Coloquei aqui. Primeiro, somente verbos transitivos diretos. Então eu chego aqui agora e falo: quem precisa, precisa de alguém ou de alguma coisa. Portanto, de você é um objeto. Nossa, tudo errado. Objeto indireto. Não é possível passar para a voz passiva, porque somente verbos transitivos diretos recebem a voz passiva. Acabou o assunto. Daí vem as dúvidas frequentes. Vou subir a tela para a gente ficar aqui à vontade. Isso aqui, velho, cai demais em vestibular. Cai demais na escola com a professora sacaneando o aluno. Ou isso aqui é o bicho. E é tão simples. Vende-se casa ou vendem-se casas? Precisa-se de funcionários ou precisam-se de funcionários? Vamos fazer? Simples. Esse se aqui, ele só pode ser usado se esse verbo for transitivo direto. Esse se, ele está sendo usado como partícula apassivadora. Então, peraí, deixa eu arrumar aqui, peraí. Partícula apassivadora. Ora, eu te falei, afirmei, que o verbo transitivo direto aceita a partícula apassivadora. Qualquer outra transitividade, eu estou fora. Então, qual é a transitividade do verbo vender? Quem vende, vende alguma coisa. Vende o quê? Resposta: casa. Então, esse verbo deve concordar com essa palavra. Além de poder utilizar esse se, essa palavra vai influenciar no número do verbo. Então vamos lá. Vende, está singular? Sim. Casa, está no singular? Sim. Correto. Vende, então, passando para a voz ativa. Casa é vendida. Vendem-se casas. Vamos ver se está certo. Vende o quê? Casas. Plural? Sim. Verbo está pluralizado? Sim. Então passa para a voz ativa. Casas são vendidas. Então você vai ver muitas placas aí, anúncios. Esse anúncio aqui, então, ele é terrível. Isso aqui é terrível. Precisa-se de funcionários ou precisam-se de funcionários ou precisa-se de funcionários. A casa está resolvido. Como é que nós resolvemos?
Nós fomos até o verbo, vou repetir isso aqui até entrar na sua cabeça. E olhamos se o verbo é transitivo direto. Vender é transitivo direto? Vamos fazer a pergunta. Quem vende, vende alguma coisa, vendeu o quê? Casa. Então é um verbo transitivo direto. E esse aqui precisa-se. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Opa, se eu tenho essa preposição de, eu automaticamente já fico com o pé atrás. Eu falo, opa, esse é um verbo que exige um complemento preposicionado. Não é isso, olha lá, o de não é a preposição? Então, como é que se funciona? A coisa que completa um verbo e é preposicionado. Verbo transitivo indireto que exige um objeto indireto. Quando isso ocorre, o verbo deverá ficar sempre no singular. Então, esse aqui está errado. Então, deverá ficar sempre. Precisa-se de funcionários. E não precisam-se de funcionários. Deixa eu mudar a cor disso aqui. Isso aqui está errado. Tá? Tá bacana isso aí? Então, beleza. Geralmente nos jornais, isso foi uma questão da Federal, eu não me lembro mais qual ano, da Federal de Minas Gerais, eu não me lembro mais qual ano, mas caiu assim. Por que nos jornais, nos anúncios, dos jornais, conhecidos como classificados, ocorrem a seguinte construção. Necessita-se de funcionários habilitados em, vamos colocar qualquer coisa aqui, em vendas. Por que utiliza-se esse tipo de construção? Isso caiu no vestibular. A resposta era, agora vamos pensar mais um pouco. Esse aqui estando errado, quer dizer que eu não posso passar para a voz passiva, porque é um verbo transitivo indireto. Vamos pensar nesse aqui agora. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Então eu tenho outra zebra, outro verbo transitivo indireto, que automaticamente vai gerar um objeto indireto. Então, esse se, agora subindo, quando ele é casadinho com um verbo transitivo direto, ele é chamado de partícula apassivadora. Quando ele está ao lado de um objeto, de um verbo transitivo indireto, ele é chamado de, está aqui embaixo, índice de indeterminação do sujeito. Então, a resposta do vestibular seria: por que nos anúncios dos jornais classificados ocorre, errei, a seguinte construção? Aí eu boto essa construção aqui. Resposta. Ih, cara, tem muito colégio que bota isso em prova, viu? Você pode estudar isso aqui que tem os caras adoram botar essa perguntinha. Resposta. Porque a empresa não quer se identificar. Uma vez que, vírgula, utilizando-se um verbo transitivo indireto, vírgula, o se torna-se, como é que eu coloquei aqui? Um índice de indeterminação do sujeito. Isso aqui está errado, né? Indeterminação do sujeito. Ok? Para melhorar a resposta. Então, trata-se de um sujeito
indeterminado. Ou seja, a empresa vai anunciar que ela precisa de funcionários, mas ela não vai se identificar. Ela vai receber os currículos no e-mail, numa caixa postal ou num determinado endereço, mas ela não vai colocar o nome dela. Por isso, utiliza-se esse tipo de construção. Isso já caiu em vestibular e cai muito em escola. Então agora eu vou fazer o resuminho aqui embaixo. Quando é que eu vou usar os dois tipos de se? Esse se, quando ele for como é que é? Voz passiva sintética. Consertam-se agasalhos. Agasalhos são consertados. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e esse se será uma partícula apassivadora. E esse outro aqui? Necessita-se de empregos. Como esse verbo necessitar, ele é um verbo transitivo indireto, então eu não consigo passar para a voz passiva. Pego esse necessita-se de empregos e coloco assim, índice de indeterminação do sujeito, porque eu não consigo inverter a oração para descobrir o sujeito. Tá claro? Então, antes de você fazer a voz passiva ou voz ativa, você precisa olhar a transitividade. Aí está todo o segredo. Olhando em várias gramáticas, você vai encontrar uma porrasqueira de coisa. Mas é muito simples. A voz ativa, o sujeito executa. Tá, vamos dar um review aqui embaixo agora? Vamos dar um review aqui embaixo. Aqui, ó. Dom Geraldona, voz ativa. Eu fiz o trabalho. Voz passiva. O trabalho foi feito por mim. A voz passiva, ela pode ser voz passiva analítica e pode ser voz passiva sintética. A voz passiva analítica, dica, 2 verbos. Mais agente, marcado por, pelo ou pela. Embora as gramáticas não falem isso, eu vou falar. Voz passiva sintética, marcada pelo si. Obrigatoriamente um verbo transitivo direto. Epa, verbo transitivo direto. Tá aqui. Vamos fazer então? Voz passiva analítica. Eu comprei refrigerante para o final de semana. Refrigerante foi comprado por mim para o final de semana. Olha aqui, 2 verbos. O por, que caracteriza o agente da passiva. Isso aqui é um ajuste verbal de tempo. Bobinho, bobinho. A regrinha da inversão está lá em cima. Tá? Eu vou deixar isso na matéria para você dar uma lida, uma estudada legal. Deixa eu ver aqui, olha. Tá aqui. Aqui, ó. Aqui está a regrinha. O que é objeto vira sujeito. O que é sujeito, agente da passiva. O que é verbo, locução verbal. E aqui o exemplo aqui embaixo. Agora vamos fazer uma sintética, somente com verbo transitivo direto. Anuncia-se anunciam-se propagandas.
Quem anuncia alguma coisa. Anunciou o quê? Propagandas. Passa para mim para tirar a dúvida. Propagandas são anunciadas. Olha que bacaninha. Beleza? Então esse se só vai estar aqui porque o verbo é transitivo direto. Se fosse verbo transitivo indireto, não poderia. Tá? Nada melhor do que fazermos um exercício pesadão. Eu vou fazer um exercício com os vários tipos de se, inclusive alguns que eu não falei aqui, inclusive alguns que eu pulei no início da análise sintática, lá no início. Então esse aqui foi só para quebrar o clima, a gente vai aprender mesmo no exercício, tá? Então você dá uma lida nessa matéria, dá uma estudadinha, dá uma sacada nesse verbo transitivo direto, que a galera se fode legal nesse verbo transitivo direto aqui, tá bom? E eu vou botar aqui o endereço da matéria que eu vou disponibilizar daqui a pouco, www.nirvana, nem eu estou sabendo o canal, atômico.com. Você chega, clica aqui. Você quer me dar uma força no canal? Beleza, quanto que é a aula? Não cobro nada, brother. E vou botar coisa demais aqui ainda. Eu só quero que você se inscreva. Eu vou colocar aqui, ó, antes do uso dos porquês, eu vou colocar o uso do se, tá? Aí eu vou botar aqui direitinho, você clica no link, ele te direciona para a aula. Olha lá que bacana. Você assiste a aula em cima e faz os lances embaixo, estudo embaixo, etc. Tá bom? Conto com a sua inscrição. Bom estudo, a gente se vê na próxima aula. Valeu!